Vamos ver aqui se está tudo no ar. Bom, acho que sim, acho que está tudo ok agora. Então, deixa eu ver meu som. Vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo certo com o meu som, né? Então tá beleza. Tá bem bom. Então, olá a todas, olá a todos, sejam todas e todos bem-vindos para mais uma sessão de leitura, uma manhã de aula pública, leitura dialogada do texto do professor Marcelo Badaró Matos, A Classe Trabalhadora de Marx ao Nosso Tempo. Esse grupo de leitura se reúne sempre no final da semana, eventualmente fora da sexta, eventualmente mais constantemente na sexta pela manhã, e vamos lendo sempre rente ao texto um trecho do livro e comentando, claro. Ele é movido pelo Grupo Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Trabalho e Políticas Públicas, coordenado pela professora Liliana Soares Ferreira, do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. E somos integrantes do grupo, eu e a colega Luísa Braido, e tem sido nosso convidado sempre o Escapim, que é do Centro de Educação Física e de Esportes, né? O Escapim já corrige o nome ali. Mas é isso, enfim, por ter afinidade de leituras, estamos lendo junto. Quem quiser também se integrar à leitura e acreditar que pode contribuir, será muito bem-vindo, tá bom? Bom, então, enquanto o pessoal vai chegando, antes mesmo da gente iniciar a leitura, eu já agradeço aqui o comentário do Flávio, que chegou cedo. Bom dia a todos, nós aqui querem pegar um assento na primeira fila da sala de aula. Massa, legal. O Flávio tem acompanhado as minhas aulas para os alunos. É muito engraçado, eu faço a aula muito... Claro que eu faço ela pública, então quem quer acompanhar fica sempre à vontade, né? Fica tranquilo para acompanhar. Então, lembro, por favor, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo, isso faz elevar a nossa aula, a nossa militância propriamente dita aqui nesse espaço. Então, na semana passada, na quinta passada, a gente parou num ponto determinado do vídeo do texto, que é lá embaixo na página 81, o Escapim não veio, ele teve um compromisso, eu lembro, e então acho que ficamos eu, tu e a Luísa Menezes, né, Luísa Braido? Acho que foi, né? Isso. Então, diferente das outras vezes que eu cedi o início da leitura, porque eu vinha de uma aula remota anterior, então eu vinha já, digamos assim, meio cansado às vezes. Hoje eu não fiz a aula remota de manhã, eu adiantei ela para a quinta-feira, então eu venho descansado para essa leitura pública. Então hoje eu vou pedir licença para começar a leitura, pode ser? E aí depois a gente já vai... Tá à vontade. Beleza. Então, a Miriam Alvarenga também, um dia chuvoso, direto de Santa Maria, massa, legal, colega, né, de grupo, inclusive. Beleza. Então, vamos à nossa sequência de leitura. E vínhamos, então, acompanhando um panorama que o Badaró apresentava a respeito de precarização das formas de trabalho pelo mundo. Tratamos do caso americano, na página 76, a Índia, na página 77, falando de muita precariedade e informalidade. Depois, na página 79, ele começa a falar da China e se estende, e nós estamos ainda tratando dessa questão chinesa, lá na página 81, e aí tem uma citação de um importante analista social, um sociólogo propriamente dito, que o Badaró cita depois, de agora para frente no texto, bastante, é o Marcel van der Linden. E
Então ele fez trabalho de campo, inclusive in loco, em território chinês, portanto traz informações assim que são preciosas para entender esse contexto de precarização do trabalho, de informalidade do trabalho lá no mundo oriental. Antes de ir para a leitura, sempre presente. Bom dia, querido professor Guilherme, bom dia, Sônia. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Então vamos à nossa sequência da leitura. Lá embaixo, no 81, eu vou retomar a citação do Van der Linden, trazida pelo Badaró, em que ele diz assim: a Academia Chinesa de Ciências Sociais, percebam, portanto, um incentivo ao escrutínio da sociedade é feito lá na China. O que eu quero dizer, eles não desprezam a análise da sociedade pelas disciplinas mais duras, eles também prestigiam uma análise das ciências da sociedade, que por vezes tem um olhar bem mais crítico do que aquelas das ciências da natureza. Registrou em 2006 que em 2006 havia 60 mil dos assim chamados incidentes de massa, ou seja, reivindicações, um reascenso da classe trabalhadora reagindo a essa precariedade do trabalho. Protestos populares feitos por trabalhadores assalariados e outros grupos, como camponeses, grupos semi-religiosos, como o Falun Gong, é um termo, enfim, chinês, né? E mais de 80 mil em 2007, portanto, uma curva crescente. Eu lembrei que o Ricardo Antunes, naquele artigo dele sobre precariedades da forma de trabalho de 2008, mostra esse panorama dos anos 2000 de forma muito, muito clara também, né? E então viveu 17 greves gerais lá. Eu lembrei que uma greve geral na China, um país de 1,5 bilhão de pessoas, é sempre um processo grave, severo, né? A maior delas, provavelmente a maior da história da humanidade, em números de trabalhadores e trabalhadoras em greve, ocorreu em 2 de setembro de 2016, aí posterior àquele texto do Antunes, e portanto já mais relativo ao nosso contexto. Quando entre 150 milhões e 180 milhões de pessoas, quer dizer, quase que um Brasil inteiro, né? É só um setor deles, pararam todo o país. Apesar de 4% da força de trabalho estar hoje... Ai, que coisa, nada. 80 milhões... Desde então, as cifras que registram os incidentes em massa não mais foram publicadas. Ou seja, o governo, que em boa medida é um governo comunista, né? Ou seja, não quer deixar que a imprensa, sobretudo a imprensa internacional, faça uma leitura, digamos assim, enviesada do processo interno da China. Portanto, não publicaram mais dados oficiais. Portanto, a gente só acessa esses dados oficiosos a partir de pesquisas das ciências sociais, a partir de estudos in loco. E aí o Van der Linden, tem a outra Paula Nabuco, e lembro, como eu lembrei semana passada também, a Rosana Piano Machado, que também trabalhou a questão do consumo na China, né, uma antropóloga. Ela não é citada pelo Badaró, tem uma outra vertente sociopolítica, acadêmica, tá? Então, apesar enfim, não foram mais publicados, mas os especialistas acreditam que nos últimos anos esse número tem aumentado. Portanto, a China, apresentada aqui pelo Van der Linden, é um caldeirão. É realmente incandescente o cenário lá. E aí o último parágrafo da página 81 diz assim: apesar de toda precariedade, os conflitos laborais cresceram também na Índia nos últimos anos. E agora ele volta fazendo um comparativo, né? Porque na sequência ele vai partir para a Europa. Então ele retoma um pouquinho a Índia antes de encerrar. Desde 91, quando se iniciaram as reformas neoliberais, ou seja, o neoliberalismo que começa a graçar pelo mundo no fim dos anos 70, e 91 chega na Índia, uma pós-colônia inglesa, mas do ponto de vista cultural, continua, inclusive a língua é inglês, né? Então, até 2017, a Índia viveu 17 greves gerais. Então, a Índia também, como a China, é um país populoso. Portanto, qualquer greve geral lá é uma enorme greve. A maior delas, provavelmente a maior da história da humanidade. Aqui foi o trecho que eu li antes, né? Números de trabalhadores em greve ocorreu lá em 2 de dezembro, quando 150 milhões de pessoas pararam em todo o país. Apesar de 4% da força de trabalho estar hoje sindicalizada, ou seja, bem pouquinhos, né? Como tem pouca gente sindicalizada. Parte dos sindicatos tem feito um esforço não apenas para organizar
os trabalhadores formais, mas também para apoiar a organização e as lutas da maioria esmagadora de informais. Então percebam que a precariedade ela tem várias faces, e uma das faces da precariedade é a informalidade, os laços, os vínculos não formais. E aí, por exemplo, aqui no Brasil a gente vê a carteira verde e amarela, a reforma trabalhista, a previdenciária, precarizam essas relações de trabalho. Eu vou ler mais só esse parágrafo que é pequenininho. Tem uma nota, a nota 30 é apenas uma referência a Vijay Prashad, que é um pesquisador indiano. Recapitulando, então agora ele retoma tudo isso e já começa a anunciar o cenário europeu, e aí eu vou passar para a leitura para os colegas. Recapitulando, diz o Badaró, se o mercado de trabalho, em sua dimensão mundial, é marcado atualmente pela precariedade, há setores sociais mais atingidos, como? Aí vamos de volta àquela questão de sempre, que é exatamente, se há precariedade, ela não se dá homogeneamente. Ela vai precarizar sempre aqueles sujeitos que estão na base do estamento, né, da divisão estamental da sociedade. Portanto, vão precarizar, sobretudo, diz o Badaró aqui, mulheres e jovens. Então, aí temos um recorte de gênero e um recorte etário. Por isso, a importância da interseccionalidade de vários marcadores sociais da diferença. Não tenho medo de falar em marcadores sociais da diferença na leitura de um texto marxista, não tenho nenhum ranço em relação a isso. Apenas são um indicador a mais, uma categoria a mais que a gente pode trabalhar e problematizar também, criticar mesmo, tá? Então, a precariedade há setores mais atingidos ainda, como mulheres, jovens, os países de industrialização tardia, nosso caso é um deles, né? São um solo ainda mais fértil para a precarização das relações do trabalho. Então, se precariza no coração do sistema, na periferia precariza mais. Se há marcadores sociais da diferença marcantes, porque são marcadores marcantes no coração do sistema, na periferia eles marcam mais severamente essas diferenças, tá bom? E agora, então, ele começa a preparar o contexto para outros cenários. E eu, para não ficar monofônico a nossa leitura, eu cedo aí, pode ser a Luísa ou o Escapim, vocês... Eu posso fazer, Guilherme. Tá, vai um pedacinho e depois a Luísa. Certo. Só um comentário em relação ao trecho que foi lido. Claro, considerando a temporalidade da produção do Badaró, né? Por exemplo, ele cita a questão de 2016, 2 de setembro de 2016 sendo a maior greve, né? Da Índia. Eu acabei fazendo uma busca ontem, quando eu estava lendo e relendo esse material, e eu encontrei um dado que é do site Brasil de Fato, mas ele direciona para um site estrangeiro. E aí tem um dado sobre o dia 8 e 9 de janeiro de 2019, que teve uma greve mais recente, né, com cerca de mais ou menos 200 milhões de trabalhadores. Então, ela foi superior à greve de 2016. Também foi organizada por 10 centrais sindicais, né, essa última greve, e a porcentagem de trabalhadores sindicalizados, que estava em 4%, caiu para 2%. Então, teve uma queda pior ainda, né, em relação ao número de sindicalizados. E eu sei que o Badaró, na sequência, o próximo item é especificamente sobre a questão da classe trabalhadora no Brasil, né? Mas eu também acabei fazendo uma busca em relação às mobilizações de greve no Brasil. Aí tem alguns dados, por exemplo, a primeira greve no Brasil, que consta sendo em 1917, com cerca de 50 mil trabalhadores, e a maior que consta, né, que data, foi em 28 de abril de 2016, que foi o Fora Temer, com cerca de 40 milhões de trabalhadores. Então, sendo essa marca, por hora, a maior greve do Brasil, né? Pelo menos a paralisação de um dia dos trabalhadores, né? E outra questão, que é da página 82, sobre a informalidade, né? E aí eu até coloquei uma pergunta, né? Como que ficam esses trabalhadores informais, sendo que é uma crescente, é uma tendência do mundo do trabalho, por exemplo, nesse período de pandemia, né? Uma vez que não tem uma estrutura ou algo, alguém, um setor, uma instituição
que seja responsável por esses trabalhadores. E aí encontrei um dado sobre a questão numérica, do quantitativo desses trabalhadores no site do ANDES, né, que é a seção sindical dos professores, né, da instituição superior. E esses dados marcam uma crescente de 46% do número de trabalhadores informais no Brasil nesse período de pandemia. Então, é uma questão bem latente, que se intensifica, digamos assim, cada vez mais nesses períodos de crise pandêmica, pior ainda, né? Mas então... Era bom, Escapim, depois tu colocar esses 2 links aí no comentário, depois que o vídeo renderizar, a gente encerra, o YouTube processa e horas depois ele aparece. Ou você vai na playlist, aí se for na playlist ele tá lá. Então quem não acha um vídeo, por isso é importante a importância de uma playlist. Se você não acha o vídeo porque o YouTube está processando, está renderizando, você vai na playlist, as minhas playlists são públicas e tá ali. Grupo de leitura Kairos, aí você corre para baixo, ele vai estar ali. Mesmo que não tenha renderizado, na hora que ele termina ele já está ali disponível. Aí tu entra, Escapim, coloca, faz favor, esses links. E talvez o YouTube bloqueie, porque estão 2 ou 3 links, ele lê como spam, mas aí eu entro automaticamente e já libero, tá no meu canal o vídeo, claro, né? E aí então eu libero, mas coloca, faz favor, o Brasil de Fato é um site que eu particularmente gosto muito. Eu assinava quando era impresso, por anos eu assinei, 12, 13, 14, eu assinava, e ele tinha o formato do jornal, aquele jornalão que tu desdobra, dobra, desdobra. Eu sou muito mais velho que vocês, lembro da Zero Hora, quando a Zero Hora era 4 dobraduras, era um jornal grandão assim, tinha 1 metro, e ele era vendido dobrado. Aí depois que se popularizaram esses formatos fanzines, tabloides, que a gente conhece, o próprio Correio do Povo, Zero Hora hoje tem esse formatinho aí, o Diário de Santa Maria tem esse formato, a Plateia de Livramento, todos, né, tem esse formatinho aí. Mas o Brasil de Fato foi assim até acabar. Ele nunca abriu mão de ser um jornal propriamente dito. Então bota aí, coloca pra gente, são dados importantes. Antes de tu seguir, deixa eu ler o comentário do Ceia. Um trabalhador que constrói um imóvel e aluga, ele tem um capital? Sim, ele tem um capital, ele constitui um patrimônio, se não é para uso próprio, e ele vai ceder esse uso, ele está constituindo-se de um capital. Mesmo o valor do aluguel valorizando, ou não, porque esse patrimônio seria riqueza e não meio de produção. Não, se está servindo para que uma outra família de trabalhadores se reproduza socialmente, ele é um meio de produção. Onde tu habita são meios de produção é isso também. É claro que daí tem nuances, né, Ceia, mas, enfim. Qualquer comentário vocês queiram dar pitaco, falar, comentar, pode ficar à vontade. Mas prossigam, colegas. Certo. Nesse caso, ele gera mais valia porque é propriedade privada do trabalhador, né? Não necessariamente que o trabalhador vai ser dono daquilo que ele produz, né? Nesse exemplo, sim, mas não necessariamente. Então, seguindo na página 82, agora ele vai começar a tratar das questões sobre os fluxos migratórios e como que isso se dá na União Europeia, né, na questão da Europa, e vai trazer mais alguns dados sobre a questão da flexibilização do trabalho nesse contexto. Tá? Então, segue o Badaró. Entretanto, mesmo nos países de desenvolvimento industrial mais antigo e avançado, a simetria nas relações de trabalho pode ser verificada não apenas em termos geracionais ou de gênero, como também em termos étnicos. Os fluxos migratórios são hoje tremendos, como vimos no caso das migrações internas na China, mas se dão em muitas outras regiões e direções. Do ponto de vista dos países de industrialização mais antiga, a migração é hoje um elemento vital para a garantia de novos suprimentos da mercadoria-chave, que é a força de trabalho. Eu só vou anunciar o ponto que o Badaró vai chegar. Ele agora vai tratar de migrantes, e aí ele chega na Europa, que é para onde afluem os maiores contingentes migracionais geoglobais, ou seja, o mundo inteiro migra para lá, porque é lá que se paga o melhor valor para a força de trabalho. E aí, então, a grande mistificação, por exemplo, as eleições de 2016, que o Trump saiu vencedor, aquele
palhaço nojento, onde a gente viu quanto é cada vez mais, ele é mais insuportável que o daqui, é inacreditável. A gente não tem tanta noção porque eu, por exemplo, não tenho fluência para entender o que ele fala em inglês, né? Mas ele é muito nojento. E ele se elegeu justamente com esse discurso lá em 16, com o medo do estranho, o medo dos migrantes. Eles vêm para roubar os empregos dos norte-americanos. Isso foi o coração do debate em 2016. E a Europa também. Vários governantes da Europa se elegeram vendendo a ideia de pânico dos outros. A própria maior fake news que tirou o Reino Unido da União Europeia foi a ideia de que os migrantes iam tirar empregos, lugares, iam trazer o perigo, a criminalidade, enfim, né, para a Europa. Com base nesse discurso, a Cambridge Analytica trabalhou com o pânico, com o medo, né? Como diz o Vladimir Safatli, no circuito dos afetos que estamos imersos hoje, o medo é o principal afeto. Então as pessoas votam movidas pelo medo. Medo de quem? Dos outros, dos estranhos. Então o Badaró agora, no fim da 82, início da 83, ele vai desconstruir completamente essa ideia e lá na citação da 83, onde já vamos chegar daqui a pouco, ele vai dizer: os imigrantes não são um perigo. Pelo contrário, eles são muito lucrativos para a economia interna dos países. Se os mexicanos que moram nos Estados Unidos, por exemplo, só para dar um dado, né? Ele vai falar da Europa, só vou citar um exemplo americano. Se os mexicanos pararem de trabalhar, só os mexicanos, não precisa mais ninguém, só os ticanos, né? Que para eles são os que ficam abaixo do Novo México. Se os mexicanos pararem de trabalhar, nos Estados Unidos, os restaurantes param e o setor de saúde, por exemplo, para também. Então, eles são a força motriz, o dínamo que move a economia norte-americana. Mas eu interrompi apenas para dizer, prestem atenção no que o Badaró vai dizer, tá? Essa retórica de que os imigrantes destroem, acho que é por experiência própria, né? Porque quando os europeus saíram da Europa e invadiram os outros países, não tinha problema nenhum, né? Então, esse é um discurso que é de interesses evidente. Então, seguindo. Segundo a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, entre os anos 2000 e 2012, os migrantes foram os responsáveis por 47% do crescimento da força de trabalho nos Estados Unidos e por 70% na Europa. No mesmo relatório, destacam-se as vantagens da migração para os países de desenvolvimento capitalista mais avançado, entre as quais figuram o preenchimento de nichos, né, entre aspas, do mercado de trabalho e sua contribuição para a flexibilidade, também entre aspas, deles. Por nicho, aí o Badaró vai trazer dois conceitos, um de nicho e um de flexibilidade. Por nichos do mercado, devemos entender os empregos com menor exigência de qualificação e remuneração mais baixa. E flexibilidade, como sabemos, é o termo edulcorado para relações contratuais com menos garantias para os empregados. Em relação ao termo da flexibilidade, nós vemos, fazendo algumas leituras dessa relação entre educação e trabalho, nós encontramos também a questão sobre a empregabilidade, que também tem o mesmo sentido de flexibilidade, e a rotatividade de empregos também tem o mesmo sentido de flexibilidade, né? E aí isso nós vemos como que reflete na educação e na formação da classe trabalhadora, né? Na verdade, como essa forma flexível do trabalho pauta a educação, né? Sobretudo a educação básica pública, né? E que tem como base pedagógica as teorias do aprender a aprender, né? Que é uma das bases pedagógicas que se ampliam, né, que se disseminam no interior da escola básica, da escola capitalista, né. Isso aí na educação é pernicioso, viu, Scapim e Luísa? Essa ideia de flexibilidade, que em tese não tem nenhum problema. Quanto mais flexível, na verdade, em tese, é melhor. Realmente é um valor importante. Ser flexível, ter múltiplas funções, saber várias coisas. Isso do ponto de vista teorético é maravilhoso, mas na aplicação isso é fragilidade total, e na escola vai reverberar como interdisciplinaridade. Ó, que lindo, né? Aí o Badaró ainda diz aqui edulcorado, ou seja, pintado com cores doces. Não tem nada de doce.
Isso é recrudescimento e da fragilidade ao extremo, né? Se é bom ser interdisciplinar, mas é claro que é bom ser interdisciplinar. Aliás, foi o capital que transformou os saberes em disciplinas, colocou o conhecimento em caixinhas. O Marx não é sociólogo, o Marx não é filósofo, o Marx não é economista, o Marx não é nada desses enquadramentos da ciência burguesa, como a gente conhece hoje. Ele é um teórico da sociedade. A gente falava na leitura lá no canal do Djalma, né? Como é que tu falava? É o método marxiano, como é que tu falou? Eu coloco o método da teoria social, ou seja, um método para interpretar a sociedade. Não é um método econômico, não é um método sociológico, não é um método histórico, filosófico, né? Ele não cabe nessas gavetinhas. Então, é claro que é bom ser flexível, sim. É claro que é bom ser interdisciplinar, sim. Só que o uso edulcorado disso é instrumental. É para esconder a severidade que o capital carrega, que a educação direcionada pelo capital esconde, né? Sim, nós temos um movimento, né, a onda neoliberal que veio para o Brasil a partir dos anos 90, que veio impulsionado com o movimento da teoria do capital humano, a ideia do conhecimento como força produtiva, ou a sociedade do conhecimento, estabeleceu duas tendências pedagógicas. A primeira é o aprender a aprender, e a segunda é a pedagogia das competências, né? E qual é o reflexo disso na formação da classe trabalhadora, tendo em vista, ou tendo como finalidade a formação para o mercado, que é um mercado flexível, é o esvaziamento da classe trabalhadora, o esvaziamento de conhecimento da classe trabalhadora, uma vez que as pedagogias do aprender a aprender, ou as pedagogias das competências, ela prioriza muito mais os métodos do que o conhecimento em si. Então é necessário que o aluno saiba como aprender. Por isso que é aprender a aprender, ele não tem uma preocupação com a aprendizagem do conhecimento, com uma apropriação do conhecimento, né? E aí isso esvazia a classe trabalhadora de conhecimento, que são instrumentos de luta, né? A questão do conhecimento, a própria verdade, isso Saviani traz muito, né? Nas suas obras. O próprio Newton Duarte também discute bastante essa questão das pedagogias do aprender a aprender e a educação, né? Que são pedagogias, são tendências, aliás, do movimento pós-moderno, que na verdade é mais uma base ideológica do capitalismo, né, que é a ideia do pós-modernismo como uma face ideológica do capital que só tem como base reproduzir o capital e enfraquecer cada vez mais o movimento ou o agrupamento da classe trabalhadora, né, que aí vai esvaziando de conhecimento e que é muito mais importante que o aluno saiba se adaptar aos diversos postos de trabalho do que ele ter um conhecimento sólido e concreto daquilo que é produzido humanamente, né, pela história da humanidade. Mas, enfim, retomando, então, os escritos de Badaró, no penúltimo parágrafo da 82, na Europa, onde o tema das migrações gera debates acirrados, há 35,1 milhões de imigrantes de fora da União Europeia, que seria 20,7% deles sem cidadania nos países em que residem, e 19,3% de nascidos em outros países do bloco. Ainda assim, apesar de todo o alarde, segundo dados oficiais, apenas 4,1% da população reside nos 28 países da União Europeia, composta de imigrantes de outras regiões do mundo, que não têm cidadania europeia. O desemprego é o dado mais eloquente da precariedade dos migrantes no mercado de trabalho. Em 2015, para uma taxa de 9,2% de desemprego entre a população de 20 a 64 anos no conjunto de 28 países, existia uma taxa de 18,9% de desemprego entre os não cidadãos da União Europeia na mesma faixa etária. Entre os não cidadãos também são observadas taxas mais elevadas de empregos temporários e part-time, que são trabalhos em tempo parcial. Seguindo, o último parágrafo do 82. A contribuição positiva dos migrantes para as economias nacionais de destino está fora da discussão pelos dados econômicos frios. Em muitos países europeus, com sua população nativa envelhecida e taxas de natalidade muito baixas, a expectativa é que só os fluxos migratórios possam garantir o suprimento da força de trabalho tal que se preserve, né, o desequilíbrio natural do mercado de trabalho capitalista. Isso já no 83.
Em Portugal, por exemplo, divulgaram-se estimativas de que sem imigração, a população do país declinará dos atuais 10,4 milhões de habitantes para 7,8 milhões em 2060. E a gente imagina o reflexo disso na força produtiva, né? na produção do próprio capital, né? Esse declínio das forças produtivas. Apesar de toda a retórica, aqui vai entrar a questão que o Guilherme comentou antes, da retórica de que os migrantes acabam destruindo e roubando os empregos e acabando com a economia dos países, né? Apesar de toda a retórica política de direita, de que os migrantes roubam empregos e usufruem dos benefícios de um estado de bem-estar social pago pelos contribuintes dos países mais ricos, o inverso é a verdade. Dados de um estudo sobre o Reino Unido demonstram que, aí o autor vai trabalhar com dados produzidos por Christian Dustman e Tommaso Frattini, que é um artigo, é uma produção que tem como título Imigrantes, como os estudos desmentem mitos de ameaça ao emprego e à economia. Esse trabalho foi publicado em 2019. Então, dizem os autores sobre essa questão da imigração, sobretudo no Reino Unido, né? Os imigrantes de Estados-membros da União Europeia que entraram no país entre 2000 e 2011 contribuíram com mais de 34% de impostos do que receberam benefícios e apoios do governo do Reino Unido. Já os imigrantes vindos de fora da Europa comunitária contribuíram com mais de 2% de impostos do que aquilo que receberam em apoios. Curiosamente, o mesmo não se pode dizer dos nascidos em Inglaterra. Em média, os impostos pagos pelos ingleses foram inferiores em 11% aos benefícios recebidos. Então, aqui, ele derruba por terra essa retórica de que os imigrantes não contribuem com a economia e acabam se beneficiando do estado de bem-estar social pago pelos contribuintes dos países, né? Perfeito. Deixa eu propor que a Luísa siga. Nós temos, olhando para frente do texto, nós temos um degrauzinho, né? Logo na página seguinte, acho que a gente podia efetivar esse degrau, caminhar, esforçar. Temos aí meia hora, claro, mas eu acho que a gente consegue. Tem alguns números importantes na sequência, que eu, por exemplo, vou interromper. Cada um de nós faz a sua leitura, claro, né? Todo mundo é livre. Mas eu já sei que eu vou fazer uma interrupção, isso que eu estou anunciando, né? Uhum. Então eu proponho que a Luísa siga um pouco a leitura e aí a gente caminha até aquele degrau do texto, tá? Vem um pedaço bom do texto agora. Uhum. Vamos lá, então, na página 83, após a citação ali. A imigração atua, portanto, na maioria das vezes, como fator de expansão da superpopulação relativa, e, por isso, a precariedade laboral é muito elevada entre os contingentes de trabalhadoras e trabalhadores que migram. Ainda assim, a competição por postos de trabalho entre imigrantes e locais não é, na maior parte dos casos, direta, pois os imigrantes costumam ocupar os nichos de menor remuneração, que atraem poucas trabalhadoras e poucos trabalhadores locais, ou em situação muito específicas, são recrutados para funções extremamente qualificadas para as quais as empresas locais enfrentam uma falta absoluta de força de trabalho especializada. Há, entretanto, situações em que precariedade de trabalho chega a ser um termo brando. É o caso das relações de trabalho forçadas, formas modernas de escravidão. Imigrantes, não por acaso, são o grupo mais vulnerável às diversas formas de trabalho forçado, que são percebidas como trabalho análogo à escravidão ou escravidão moderna. Agora vem uma série de dados a respeito disso. Isso não é coisa menor. Isso é importante. Esses dois nomes, eu diria que eles não são
um eufemismo para a escravidão, não? Eu quero chamar atenção para isso. Quando se chama trabalho escravo de trabalho análogo à escravidão, ou de, tá entre aspas aqui no texto, né, escravidão moderna, não se está edulcorando, para usar o termo que o Badaró usou antes, né, não se está amenizando, não, é que realmente a categoria analítica da escravidão, ela tem que ser pontuada historicamente, não tem nada de análogo entre a escravidão grega, por exemplo, e a escravidão capitalista, não há. Como também vai ser muito diferente a essa escravidão contemporânea, cujas leis do trabalho não sabe caracterizar, da escravidão clássica, né, escravidão por cor, pintada de cores raciais, né, digamos assim. Então, chamar de escravidão moderna e de formas análogas de escravidão não é amenizar, pelo contrário, é tornar nítida a categoria e poder agir juridicamente em relação a ela. Então a sociologia do trabalho, ou a história do trabalho, no caso do Badaró, trabalha com essas categorias de uma forma muito precisa. São importantes dados analíticos que o Badaró apresenta agora. É isso, Luísa. Uhum. A edição de 2016 do Global Slavery Index, publicada pela Walk Free Foundation, estima que, em todo o mundo, haja 45,8 milhões de pessoas submetidas à escravidão moderna. Os conceitos e os dados da Organização Internacional do Trabalho sobre o tema são mais conservadores, registrando 21 milhões de trabalhadores forçados. Ainda assim, são importantes por revelarem que 90% dessas trabalhadoras e desses trabalhadores são escravizados por empresas privadas, gerando cerca de 150 bilhões de dólares de lucros anuais, ilegais. No que diz respeito a outro aspecto cruel do mercado de trabalho, dados da Organização Internacional do Trabalho de 2015 indicam que, no mundo todo, 168 milhões de crianças estão submetidas ao trabalho infantil, entre as quais 120 milhões têm idade entre 5 e 14 anos. Aqui eu fiz um cálculozinho quando eu estava lendo e eu puxei duas setinhas a respeito desse número, 168 milhões de crianças submetidas ao trabalho escravo no mundo. Aí eu fiz o cálculo, 85% dos desempregados no mundo, que são de 200 milhões. Quantos desempregados há no mundo hoje? Dados de 2019, claro, 200 milhões. O Brasil, agora com a pandemia, esses números estão desatualizados, claro, né? Mas esse é o número que se tinha até o início lá da pandemia, o final de 19. 200 milhões. Então, 168 milhões é em torno de 85% disso. E aí, então, tu coloca junto todas as crianças na escala e emprega quase todos os desempregados nessa escala. Portanto, é um número exorbitante, é um número absurdo, mas é um número verdadeiro, né? É um número verificável na realidade. Apenas isso, é isso. 5 milhões de crianças estão submetidas à escravidão moderna, segundo a mesma fonte. Não deixa de ser curioso e odioso associar os dados e perceber que os postos de trabalho ocupados por crianças que deveriam estar nas escolas equivalem a quase 85% do número de desempregados do mundo. Ainda que superficiais, esses dados sobre o mundo do trabalho ajudam a compreender como, segundo os relatórios anuais da organização não governamental britânica Oxfam, a parcela de 1% mais rica da população mundial detém a mesma quantidade de riqueza que os restantes 99%. Aí aquele número que a gente recebe no WhatsApp, que a gente vê no Face, que a gente discute, né? Que todo mundo brinca com a ideia, brinca no mau sentido, né? Faz relações, ilações com essa ideia de que o 1% é que dita as regras dos outros 99%. Então esse índice aqui fica... ele é demonstrável, ele é verificável, a gente acha isso nessas organizações globais aí que organizam o trabalho no mundo, que produzem pesquisa e compreensões a respeito do mundo. Então é isso, 1% da população mais rica, o 1% mundial detém a mesma quantidade de riqueza que os outros 99%, ou seja,
esse dado existe e é o famoso 1%. Né? Não somos o 1%, somos os 99%, mas votamos, via de regra, de acordo com o que ditam os 1% mais ricos. Né? A versão de 2017 do relatório chamou ainda mais a atenção ao mostrar que os 8 maiores bilionários do mundo detêm um patrimônio de 426 bilhões de dólares, equivalente ao de metade da população mundial, aproximadamente 3,7 bilhões de pessoas. Entre os países de industrialização tardia, o Brasil é um dos campeões da desigualdade. Por isso, trataremos a seguir do cenário atual da classe trabalhadora no Brasil, de modo a entender tal quadro de desigualdade. Pois bem. Então chegamos cedo, vamos avançar um pouquinho, não tem problema, o degrau fica para trás no texto. Então agora ele começa a falar dos dados os dados do trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Então ele começou Estados Unidos, Índia, China, Europa, e agora ele vem então para o caso brasileiro. Percebam que isso é método, né, que ele está seguindo. Ele fez uma apresentação panorâmica maior e vem afunilando a análise, né? Vem reduzindo o foco. Então ele começou lá em cima para que a gente pensasse em nível maior, em nível mais amplo, e agora ele vai reduzindo o foco até chegar. Bom, sabendo de tudo isso em nível global, agora talvez fique mais claro para a gente a precariedade como ela se dá aqui, tá? Mas prossiga, Luísa, mais um pouquinho. Deixa eu só agradecer aqui também que chegaram alguns colegas novos depois do Flávio ali, né? O José Carlos. Chegou também o Marcos Matos, que está sempre aí presente. Muito obrigado. Obrigado a todas e todos. Prossiga, Luísa, faz favor. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. O Brasil tem hoje mais de 207 milhões de habitantes. Dados do censo de 2010 indicam que 84% da população brasileira residia nas cidades naquele ano, contra 16% no campo. Esse quadro contrasta profundamente com o perfil do país de algumas décadas atrás. Em 1940, só 31,2% dos 41.236.315 residentes no país vivia nas cidades. Foi nos anos de 1960 que a população urbana ultrapassou a rural. Em 1970, eram moradoras das cidades 55,9% das 93.139.037 pessoas recenseadas. Ver na tabela. Ele apresenta uma tabelinha aqui e ela é apenas o número, anos 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Então ele faz um quadrinho assim, coloca a população urbana, ela vem crescendo profundamente, e a população rural, ela ou se estabiliza ou ela declina. E aí, claro, nos anos 60 é quando a população urbana ultrapassa a população rural. Percebam que isso nos Estados Unidos se deu no século XIX, isso na Europa se deu no século XVIII. Portanto, os países de industrialização tardia e, portanto, de desenvolvimento econômico tardio, porque no modelo econômico do capital a industrialização é que dita o capital, isso é determinante na forma de sociedade que a gente adquire e, portanto, na forma de que se faz educação, que se faz cultura, se produz saúde, que se produz todos os marcadores da vida burguesa, né? Saúde, educação, segurança, enfim, né? Então isso é fundamental. Cara, nós fomos rurais até os anos 60. Isso é marcante na nossa sociedade. Eu sempre digo para os alunos, claro que eu dou aula na fronteira, então isso é um pouquinho diferente, mas digamos, eu digo assim, você é dono de terra, ou você é filho de dono de terra, ou você é neto de dono de terra. Todo mundo, de uma forma geral, essa meninada, os que são os meus alunos, eles têm uma memória da vida rural. Pode ser uma grande propriedade, pode ser um pequeno sítio, uma pequena chácara, uma pequena propriedadezinha, que seja, não importa. Todos têm uma memória de uma vida rural. Ou o sítio da avó,
ou a fazenda do tio, do pai, enfim, é isso que eu quero dizer. Se eu fizesse se eu fosse um professor lá na Europa, fizesse essa pergunta, ninguém teria memória dessa vida rural. Ninguém teria um avô que tinha um sítio, uma terra, ninguém teria pai, ou seja, isso aí ocorreu mais de um século antes. E isso é marcante na sociabilidade que a gente tem. Né? Isso é muito marcante. O Scapin mesmo é filho de agricultores, ele disse a umas duas de pequenos agricultores, né? O Djalma, que a gente vai estar participando lá também, o Djalma, ele diz, ele era filho de pequenos agricultores da Quarta Colônia, era um gringo daqui, como ele mesmo se identifica, no sentido positivo do termo, né? E havia duas possibilidades para ele, ou ser padre, ou ser agricultor. Ele escolheu, ele não queria ser agricultor, escolheu ser seminarista. Claro, depois ele não seguiu a vida de padre. Ele tem as razões dele, eu deixo que ele explique em outro momento. Mas é isso, entendeu? Lá na vida rural havia poucas possibilidades. E para as meninas a mesma coisa, claro, né? Então isso é importante, é isso que eu quero dizer. Quando a gente olha para trás, a gente vê que é indelével na nossa forma de vida essa memória rural que nós ainda carregamos. É muito recente o nosso modo de vida urbano. É isso. Então tá, vamos continuar no fim da 8.4. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, do IBGE, de 2015, indicam que 13,9% da população ocupada estava ligada às atividades agrícolas, com 21,5% nas atividades industriais e 64,5% nos serviços, o que indica reconhecer que a classe trabalhadora no Brasil é profundamente concentrada no meio urbano, mas que essas condições se produziu de forma dramaticamente rápida nas últimas décadas do século XX. Isso acarretou implicações diretas, não só para a vida nos grandes centros que cresceram muito em pouco tempo, vivendo todo tipo de contradições sociais decorrentes desse inchaço, como também para a experiência e a cultura da classe, que possui enormes contingentes ainda fortemente marcados pela vida no campo. No que tange a esses e a todos os demais dados reunidos a seguir, as diferenças regionais são imensas e delas não conseguiríamos dar conta. Focaremos aqui a parcela majoritária da força de trabalho urbana. Aqui ele só faz um recorte, ele diz, eu não vou tratar da questão rural e da precariedade lá no setor rural, vou tratar disso de forma muito tangencial. Ele vai centrar na questão urbana, porque é onde reside o maior contingente e, portanto, as formas mais generalizadas de precarização da força de trabalho. E aqui o texto é marcante, né? O texto é exatamente o fim do governo Temer. Então, os dados aqui do PNAD ainda são de 2015. Depois o governo Temer assumiu o atual governo, que é inominável, né? Mas que tem diminuído a produção de dados a respeito disso, porque quanto menos dados se produz, menos também se tem compromisso de enfrentá-los. Então, esse governo tem precarizado. A pesquisa do IBGE, a próxima que sairá completamente... enfim, sem a maioria dos dados, sem capenga, completamente capenga, porque será tanto melhor para o governo não apurar os dados da precariedade que ele próprio produz. Então, a gente não tenha muita esperança. Ou nós produzimos dados por conta, ou não teremos problemas daqui para frente. Por isso que o governo vai, né, para a televisão e diz a corrupção acabou, os problemas acabaram. Claro, porque se parou de apurar, se parou de investigar, se parou de produzir dados sobre a população, sobre precariedade. Então, vivemos no paraíso, há quem acredite. Mas prossiga, Luiz. A legislação trabalhista no Brasil, desde a década de 1930, estabelece o registro em carteira de trabalho como fundamento do reconhecimento de direitos trabalhistas. Inicialmente restrito aos trabalhadores urbanos, esses direitos foram estendidos aos trabalhadores rurais apenas nas décadas de 60 e 70. Eu tive uma orientanda, a Débora, que ali do Aqui a Já,
de um coletivo, né, Livramento e Rivera, ou seja, Brasil e Uruguai, e orientei o trabalho dela de conclusão de curso em economia, e ela trabalhou com a Previdência Social Rural. Então eu tenho esses dados muito quentes na minha cabeça. Chegou muito tardiamente. Aqueles direitos que a população urbana conquistou, a população rural que diminuía, inclusive, chegou muito tardiamente. Então, se a precariedade no setor urbano é forte, no campo é ainda maior, né, embora sejam poucos. Talvez até por isso, né, tenha menos contingente populacional para lutar. Mas, enfim, é muito precário o trabalho no campo. Tem que reconhecer também o trabalho dos sindicatos, né? Que ainda está segurando, é um dos que mais segura a onda da classe. E aí tem uma distinção, né? Tem o agricultor da agricultura familiar e tem o trabalhador que trabalha para o agro, que é uma outra questão que é muito mais precária do que se assemelha com a precarização urbana, por exemplo. Até que é isso que o autor coloca em alguns momentos aqui. Então, embora teve uma diminuição da população rural, as condições de trabalho dos trabalhadores que trabalham para o agro coincide com as da área urbana, né? Que difere do movimento do trabalho de quem trabalha com agricultura familiar, por exemplo, que é uma outra questão. E essa reforma da Previdência, por exemplo, é diferente, né? Tem uma outra forma, não tem questão de idade, então é diferente, é uma outra relação de produção que se estabelece, né? O filmezinho aquele do Silvio Tendler, O Veneno Está na Mesa, tem o parte 1 e parte 2. Eu gosto dos dois, mas acho o parte 2 mais crítico. O parte 1, o Silvio Tendler, claro, o autor, né, O Veneno Está na Mesa. No parte 1 ele chega a mostrar numa cena do vídeo, no Brasil elegemos em torno de 2 ou 3 representantes da agricultura familiar, e agora no Congresso só há 2, enquanto que a bancada ruralista, efetivamente ruralista, tem 40, 50 deputados. E se você pegar a frente parlamentar da agropecuária, aí num sentido mais amplo, aí vai chegar a 340 senadores dos 513, deputados dos 513, 53 senadores dos 81. Então, quer dizer, a bancada agro é muito forte. É a que manda. Aliás, foi ela que botou esse atual ministro agora do Supremo, Cássio Marques, né? Ele, ao longo da trajetória dele como juiz, ele sempre votou em benefício da classe do agro. Então, claro que agora ele recebeu de prêmio o cargo de ministro do Supremo. Aliás, feito às pressas, né? Eu nunca vi a oitiva feita com ele, a entrevista, a sabatina, que eles chamam, né? Foi rápida, silenciosa. Ele falou absurdos para quem não viu, não tem a mínima noção de público, de privado. Ele disse que a lei que vale para um criminoso não é a mesma que vale para um pai de família. Ele falou isso na oitiva, ou seja, não tem a mínima noção de igualitarismo do ponto de vista da lei. Mas ele foi eleito pela bancada ruralista, que conclui-se a partir daqui da leitura, é de fato quem detém poder aí, né? Poder. Antes de voltar à leitura, o Flávio diz ainda: no Nordeste, ao menos, quanto mais urbanizada a distribuição da população, tanto pior para os homens entre 15 e 35 anos, a ponto de desequilibrar a chamada razão de sexo. Ah, exatamente, masculino e feminino, exatamente, porque precariza também. E aí tem que discutir isso nas questões de gênero mesmo. É verdade do Flávio. Cidades menores apresentam razão de sexo mais próximo de 1. Cidades maiores apresentam uma relação com menos homens. Mortalidade, migração interna são as responsáveis. Bom, os homens morrem mais em torno do Brasil e tudo. Com isso não há nenhuma vitimização, apenas uma marcação importante, né? Um recorte da realidade que se tem que destacar. É verdade, Flávio. Obrigado, é verdade mesmo. Esses dados conferem. Mas caminhamos mais um pouquinho, colegas. Estamos chegando no finalzinho hoje, sim. Uhum. Então, vamos continuar ali na 85. A gente parou no meio do parágrafo. Quando estes já se transformavam em minoria. Mesmo categorias urbanas numericamente significativas, como a das trabalhadoras e dos trabalhadores domésticos, só muito recentemente foram contempladas pelo conjunto dessa legislação. Tais direitos, limites para as jornadas de trabalho, descanso semanal, férias remuneradas, pagamento maior
para horas extraordinárias, regulamentação do trabalho perigoso e insalubre e etc., que caracterizam o trabalho formal no país, do ponto de vista legal, foram, portanto, conquistados muito lentamente e por parcelas até bem pouco tempo minoritárias da classe trabalhadora. Leve-se em consideração ainda que muitos trabalhadores, especialmente entre as parcelas menos qualificadas e pior remuneradas, vivenciam experiências de trânsito entre o trabalho com registro formal e aquele sem registro. Num quadro geral, em 2015, entre os 53,6 milhões de pessoas empregadas em atividades não agrícolas, 78,3% estavam trabalhando no setor primário e 21,7% no setor público. No setor privado, né? No setor privado. Ah, claro, isso. Tá? Isso, e esse dado é importante, percebam, né? Como havia uma 78%, ou seja, quase 8 em 10 estavam no setor privado e apenas aí 21% no setor público. Portanto, há um privatismo crescente também nesse setor. É isso. Não tinham carteira de trabalho assinada 20,6% dos empregados no setor privado e 20,4% dos empregados no setor público, reflexos da precarização no serviço público. Numa soma dos empregados urbanos sem carteira assinada, trabalhadores por conta própria e aqueles que produziam para consumo próprio, além dos não remunerados, pode-se estimar-se que 44% das trabalhadoras e dos trabalhadores ocupados em 2015 eram informais. Isso é importante, né? Ocupados. Esse dado aparece sempre assim, né? Ocupados eles botam, né? Esse é um tipo. No governo Temer, isso graçou de uma forma incontida. Se criou aquela categoria dos desalentados, que é aquele que já nem procura emprego. Então a gente não pode colocar como desempregado alguém que nem está procurando emprego. É lógico isso. Faz bastante sentido, mas é de uma perversidade, de uma malandragem sem tamanho. A categoria dos desalentados é uma criação do governo Temer, que aliás é um adido agora do governo brasileiro, né? Temer e o atual Prezi-Fake são farinha do mesmo saco, né? E depois também esse outro tipo aqui de palavra. Então, não se fala mais em empregado e desempregado, se fala em ocupado e desocupado. Olha, isso é um desvio, isso é um detour pelo termo mesmo, né? Você chama de ocupado. Aí tu cria em quem está ouvindo a ideia, ocupado deve ser quem tem emprego. Não, ocupado é quem tem um emprego precário e data de 44% de trabalhadores e trabalhadoras ocupados na informalidade. É importante que se tenha um mercado informal, mas desde que a economia seja aquecida. Se a gente tiver uma economia pujante, industrializado, o Brasil vive a maior industrialização da sua história. Portanto, a informalidade junto com a desindustrialização é precariedade, é um desastre. Se nós vivêssemos a maior fase de industrialização da história e a informalidade crescesse, seria uma informalidade pujante, uma informalidade empreendedora daí de verdade, porque teria gente com dinheiro, com geração de valor, mesmo que para o capital, comprando, vendendo para essas barraquinhas de cachorro-quente, de comida caseira, de docinho, de miçanga, o que você quiser. Agora, crescer a informalidade junto com desindustrialização é precarização e barbárie. A gente não pode se enganar com esse tipo de termo, tá? Nos anos 1990, os dados eram ainda mais negativos. Em 1999, por exemplo, os assalariados com carteira assinada eram apenas 44,7% do total, contra 26,9% sem carteira assinada e 23,5% trabalhando por conta própria. Eu nessa fase eu era um desses. Eu lembro, eu era um desses. Eu era um informal, eu era um trabalhador informal, prestador de serviço. E 99, fim do governo Fernando Henrique Cardoso, lembrando, 8 anos de economia. Eu era um desses informal, prestador de serviço. E um momento terrível da economia brasileira.
Então, e aquela ideia que eu sempre repito aqui, né? Vendi essa ideia de ser o patrão de si mesmo. Ninguém é patrão de si mesmo. A gente é empregado de si próprio. E o pior patrão que pode existir é a gente mesmo, que a gente não hesitará em fazer trabalhar final de semana, em abrir mão do convívio com os que gosta para vender força de trabalho na informalidade e na precarização. Tá? Mas caminhando, Luísa, por favor, para o finalzinho ali. Registrou-se, num período de cerca de 10 anos, um crescimento do percentual de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, de 39,7% dos ocupados em 2003 para 49,2% em 2012. Muito bem. Agora sim, claro, não é um subtítulo, mas me parece que há um pequeno degrauzinho no texto. Então eu proponho que a gente interrompa aqui. Deixa eu anotar o dia, 23 de outubro. Então terminamos aqui hoje na 85, bem no pé da página, e tem uma notinha. Então semana que vem a gente começa por essa notinha, que ele vai explicar, a gente retoma o que ele explicou da nota do IBGE, e aí lá em cima, nós vamos, na 86, na semana que vem, faremos uma apresentação, enfim, da ausência de direitos, que hoje é a realidade brasileira de forma mais marcante e evidente por aí, tá? E então, semana que vem, lembrando a quem está nos vendo, deixa eu ver, nós estamos agora com 14 pessoas, então a semana que vem eu tenho uma reunião, é por causa e culpa minha, eu tenho uma reunião na universidade, então eu não poderei na sexta, então a gente decidiu antes que a gente vai antecipar. Semana que vem nos encontramos nesse local, nesse horário, na quinta. E aí um pouquinho mais cedo, porque depois eu tenho aula remota, ou seja, eu estou exigente essa semana que vem aí. Mas às 9, tá? 9h10 no máximo a gente entra e fazemos 1 hora de leitura, provavelmente a 8h06, a 8h07, a 8h08 e por ali, tá? Convidamos a todas e todos para dar sequência à nossa leitura. Antes de encerrar, o Flávio, sim, o Flávio diz assim, o Cássio... Peraí, o Flávio antes falou, peraí que tem mais coisa aqui, peraí, o YHTR eu já coloquei, chegou, depois, concordo, Flávio, na minha cidade, Vertente do Lério, no Pernambuco, é Pernambuco, né, que é uma cidade pequena, o número de pessoas do sexo masculino e feminino se equivale, eles estão conversando a respeito dos dados do Flávio. Uberização e trabalho digital e indústria 4.0 do Ricardo Antunes, verdade? Fala disso, da exploração disfarçada em empreendedorismo. Cara, esse aí para mim é o teísmo mais moderno que existe, sabe? Pois é, José Carlos, diz o Flávio, já realizei esses cálculos para todos os municípios do Piauí, Maranhão, Ceará, separando por faixa etária, é impressionante, viu? O Flávio que alimentou blogs muito tempo, esses dados aí, ele trabalhava com muita precisão. Sei, a precarização disfarçada de empreendedorismo, sim, e aí o Flávio ainda diz, o Cássio Nunes, não é Marx, não sei porque, o Marx não, eu não sei, sabe bem a lei, ele apenas falou que aqueles que iriam sabatiná-lo queriam escutar. Eu concordo, Flávio. E evitou falar sobre alguns temas, escondendo-os atrás de supostos impedimentos processuais. E são operadores do direito, eles sabem muito bem o que tem que dizer e o que não se dizer, né? Eles sabem que pau que dá em Chico deverá dar em Francisco, embora na prática não ocorra. Não. No Brasil, pau que bate em Chico não bate em Francisco, livra Francisco de apanhar, pelo contrário, né? É verdade, Flávio. Exatamente. Bueno, algum aviso ou comunicado para o interior do município que vocês queiram dar? Um abraço para minha tia, lá no fundão da grota. Leia, titia, precarização do trabalho, já pensou? A velha larga a vida de fascista e vem para a luz trabalhar na militância, já pensou? Que maravilha! Bueno, então tá bem, colegas. Obrigado, Luísa, obrigada, o Escapim. Semana que vem... Lembrando que amanhã nós temos o Marx na palma da mão, né? Marx na palma da mão, amanhã de tarde, início da tarde, no meu canal, pontualmente 1h pouco da tarde, tá? A gente entra pontualmente 1h pouco da tarde, a gente entra.
Mas é tranquilo, é isso aí mesmo, 1 e pouco por aí, eu abro, termino de almoçar, lavar a louça, porque aqui em casa eu faço trabalho escravo, eu só critico no vídeo, em casa eu faço todo tipo de trabalho escravo, eu corto grama, eu passeio com os cachorros, eu faço tudo, não tem problema, né? Mas enfim, é isso, então depois que eu tiver cuidado dos, como diria o Marx, né, os interesses materiais, eu volto para cá e a gente começa, enfim, eu e o Escapim entraremos ali 1 e pouco, 1h30 talvez, e Marx na palma da mão, vamos ler o livrinho aquele do Tonê e do Lé, Introdução ao Pensamento de Marx. Sobre a categoria trabalho. Isso. Nós começamos no início do livro e vamos mergulhar na categoria trabalho. O Escapim fez uns desenhos bonitos, assim, cheio das gravuras, né? E nós vamos compartilhar essas imagens. A ludicidade impressionante, né, Escapim? Deixa eu agradecer também a Sônia, obrigado por mais essa aula, obrigado, Sônia, obrigado a Iosa, falou, galera, falou, não me mandou ainda o dicionário de como ler os emojis que a Iosa coloca aqui, esse 2 pontos D, eu não faço a mínima ideia de como pronunciar isso. O que é, Nanda? É uma carinha sorrindo. É o quê, sorrindo? É que aqui para mim ele não lê o emoji, ele não lê, isso mesmo. Mas é só tu imaginar ali 2 olhos e a boquinha. É uma abstração. Vocês querem que eu imagine as coisas, aí não tem, vai além da minha capacidade. Tá bom. Obrigado por hoje, fiquem bem, se cuidem, semana que vem, 9 e pouquinho, a gente tá aí, antecipando um dia na semana que vem. Valeu, Luiz. Valeu, Escapim. Abraço. Tchau.